Hoje eu quero falar sobre isso aqui que você está vendo. Meu Deus do céu, olha a situação. Por que acontece essas coisas? Olha essa, pela madrugada, hein? Por que na nossa vida de programador, olha a situação que ficou a placa, meu Deus do céu. Olha quanto calor aí, essa peça já era. Meu Deus do céu, olha quantas situações, né? Então, ferramentinha quebrando, peça quebrando, placa quebrando. Olha a situação da proteção ali do vidro, né? Pela madrugada, deixa eu ver outro aqui, ó. Tem um outro que você vai. Quando tu vai dar o start, vem a surpresa, né? Olha que gostosinho, coisa mais legal que tem é quando você dá o start e aí você vê uma situação dessa. Você está esperando lá que algo aconteça de legal e de repente nada legal acontece, né? Então por que você acha que acontecem essas coisas, né? Hoje eu queria falar sobre isso. Qual é a atitude preventiva que você toma que evita colisões em máquinas CNC? É muito importante, né? Quais são os malefícios de uma colisão? Meu Deus do céu, um monte, né? Um monte. Quebra a ferramenta, no mínimo, né? Estraga a peça, desalinha a máquina, pode causar manutenção e danos severos na máquina. Isso pode gerar custos altíssimos para manutenção, para repor os itens que foram danificados, para deixar a máquina em condições de trabalho novamente, né? Isso pega mal para a sua reputação, para a sua carreira profissional. Você pode ser mal visto, você pode ter uma promoção negada, um aumento negado por conta de uma imagem. Lembra aquela vez que você bateu? Você pode estar manchando, né, a sua reputação por conta de algum acidente como esse. E por que isso acontece? Erro de preset? Pode ser. Erro de zero peça? Pode ser. E erro de programa? Também pode ser, né? E entre outros, pode ter lá uma falha na fixação, né? Pode ter os parâmetros de corte, de repente não há erro em termos de colisão, mas pode haver uns dados de corte inadequados para aquele material, né? Muita profundidade, muita velocidade, a ferramenta não suportou, né? A fixação não suportou. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, né? Para tentar diminuir ou até mesmo zerar essas chances de colisão. O que a gente pode fazer, né? Então tem um conjunto de atitudes em que a gente precisa ter para evitar, certo? Primeira delas, ter a consciência de que a gente é humano e a gente vai errar. Mas eu não erro. Ainda não errou, mas algum dia vai errar. Tem gente que brinca, não, eu não, comigo não. Então, cuidado, essa pessoa que acha que nunca vai errar, o seu dia pode chegar. E a gente é humano, a gente não é super-humano. Tem pessoas que erram menos, tem pessoas que não erram quase nunca. Agora, nunca é uma palavra muito forte. E pode ser que alguém não erre nunca, sim. É possível, não estou dizendo que é impossível. Só estou dizendo que a postura é: se você acreditar que nunca vai errar, você está mais exposto. Agora, se você acredita que sim, eu sou humano e posso errar, então você vai ter mais cautela. Você vai conferir mais uma vez. Você vai usar algumas coisinhas que eu vou falar aqui para se prevenir, né? E para ter que remediar depois. Vamos fazer, se der ruim, eu ponho a culpa em alguém, né? Então, muitas vezes a culpa cai no operador justamente por causa disso aqui que eu vou falar. Então, a máquina CNC, né, o conjunto em si, ele te dá opções, ele te dá recursos para você explorar essa parte de prevenção de acidente, né, de simulação, de testes, de análise, de avaliações. Ele te mostra muita coisa no painel. Então é por isso que muitas empresas acabam culpando o operador. Mas o erro estava no programa. Mas o operador poderia ter pego. Mas eu não tenho obrigação de pegar. Aí é discutível aí, né? Por exemplo, um time de futebol. O zagueiro cometeu uma falha. E aí a bola vai indo na direção do gol. O goleiro pode simplesmente deixar de agarrar, sair do gol. Não, pode fazer.
pode fazer o gol aí porque a culpa não é minha. A culpa é do zagueiro, né? Então, ok, a culpa foi do zagueiro, o zagueiro teve uma falha, deixou o atacante sozinho, tá lá o goleiro e o atacante. Eu, como goleiro, eu vou fazer o quê? Eu vou parar de jogar e falar, parou, pode fazer o gol aí que o fila da mãe ali que tá errado e ele é culpado, esse gol não é culpa minha. Poxa, o que você vai fazer como goleiro? Vou tentar salvar. Vou tentar salvar essa jogada, mesmo que se eu tomar o gol, a culpa não foi minha, mas eu vou tentar salvar. Por quê? Porque a gente está numa equipe, né? Vai ser bom para todo mundo eu não tomar esse gol. Então eu vou tentar não tomar esse gol. Então, aí na sua empresa vai ser bom para todo mundo se você não trombar a máquina, né? Não tem essa de, vou trombar que não estou nem aí. É um pensamento que infelizmente não está com a equipe. Talvez você tenha os seus motivos para não estar com a equipe. Isso aí, cada empresa é uma empresa, né? A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas eu, enquanto educador, preciso colocar. A empresa está ali com uma equipe. Se trombar a máquina, meu amigo, é dinheiro, é manutenção, é gasto, máquina parada, talvez alguma represária para a sua vida, uma mancha na sua carreira, uma má impressão sua. Muita coisa pode ser ruim se trombar a máquina, mesmo que você jogue a culpa, ou até não é você jogando a culpa, às vezes a culpa é do programador, o operador que trombou, né? Só que você tem recursos para prever isso. Antes de acontecer, a máquina te mostra o que vai acontecer. Eu brinco lá com os meus alunos que é o único lugar onde a gente consegue prever o futuro. Prever não, a gente sabe exatamente o futuro, porque ela te mostra. No painel ela mostra para onde ela está indo, né? Claro que de máquina para máquina isso pode variar. Tem modelos mais antigos que é mais difícil, mas os modelos mais recentes, aliás, não precisa nem ser tão recente assim. Máquina de 20 anos para cá, eu vejo muito modelo que te fala o futuro. Ela fala a distância que ela vai percorrer em todos os eixos da máquina, né? Além da simulação e alguns testes que a gente vai falar aqui. Então, vou dividir essas atitudes de prevenção em duas etapas, né? Primeiro, atitudes de prevenção, atitudes cautelosas, responsáveis, profissionais, atitudes que estão ali priorizando a segurança, tanto da máquina quanto sua, né? Porque, convenhamos, em um momento de colisão você também está exposto. Pode ser atirado alguma coisa na sua direção, você pode se machucar também, né? Então, é importante também por nós operadores e pela máquina, pela empresa, pela equipe, né? Pelo nosso sucesso, pela nossa carreira, pelo bem-estar de todos. Todo mundo ganha quando a máquina vai bem e quando a máquina vai mal, muita gente vai perder também. Então vamos lá, antes de executar nossa peça, antes de executar o nosso programa, primeira coisa, a gente pode fazer teste de preset zero peça usando o MDI. Você sabia disso? Você faz isso? Comenta aí se você faz, se você já faz, se você sabia disso. Lá no MDI você pode colocar 1, 2 linhas. E você dá um start lá de forma segura, cautelosa, né? Avaliando o que está acontecendo, a gente tem a possibilidade de fazer testes e verificar se o preset de todas as ferramentas estão corretos, bem como o zero peça também. Isso evita muitas colisões, porque no MDA você está ali mais atento, você está fazendo a verificação, então você não vai fazer com altas velocidades, você não vai fazer de maneira irresponsável, você vai fazer de maneira ali cuidadosa, cautelosa para verificar. É uma verificação, não é uma usinagem. Você não precisa nem de RPM, você vai chamar a ferramenta, vai chamar o corretor, ativar o zero peça e dar uma coordenada. E ver se essa coordenada está de fato coerente. Né? Dá para chamar ela longe da peça e medir com um paquímetro, por exemplo. Né? Não precisa de exatidão, só precisa saber se vai colidir ou não. Morreu 3 centésimos, aí o professor Leandro Cacalano falou besteira. É claro que você não vai pegar 3 centésimos, 5 centésimos de jeito, não é nem um décimo. Eu estou falando de pegar visualmente uma conferência para evitar colisão, evitar acidente. É a pauta de hoje, é o assunto de hoje, é isso daí. Então, antes de executar, você tem teste de preset zero peça via MDI, ok? O que mais que você pode fazer antes de executar essa peça? Você pode fazer uma simulação.
uma simulação gráfica. Tem gráfico de linhas, tem gráfico 3D, tem um monte de recursos, cada máquina vai ter de um jeito, né? Tem máquinas que são melhores, tem máquinas que têm recursos mais inferiores, mais simples, mas todas as que eu já trabalhei tem simulação gráfica. Ah, mas a minha não tem. Bom, então você fica com os outros demais. Vou passar aqui pelo menos 5 atitudes prevencionistas de um bom operador de CNC, certo? Então, simulação gráfica, sem dúvida nenhuma, recomendadíssimo de todo programa novo. Toda primeira vez que você vai executar a peça, tem que fazer lá, certo? Recomendação, óbvio que não é obrigado, óbvio, mas é uma das atitudes prevencionistas. Então, primeiro, teste gráfico, primeiro, teste de preset via MDI, segundo, simulação gráfica, terceiro, rodar no vazio. Rodar no vazio também é uma opção, né? Aí já estamos no intermédio entre o antes de executar e o depois de executar. Aí já está ali no meio termo, né? Eu já estou executando, mas ainda não é executar na peça. Eu posso executar no vazio e observar, né? Mente o zero peça, coloco o zero peça num local seguro, afastado, tranquilo, onde eu possa fazer os movimentos que a minha ferramenta ali vai fazer diante do programa, para entender melhor e visualizar na prática o que está acontecendo, sem matéria-prima, sem esforços, sem fixação, sem nada, só o passeio da ferramenta, um pouco afastado, né? E aí, junto com esse, ainda eu tenho bloco a bloco. Esse já é após executar o programa. Eu tenho um bloco a bloco. O que é o bloco a bloco ou single block? Né? É você fazer o programa linha por linha. Uma linha, outra linha, outra linha. E a cada linha você fazer uma análise do seu programa. Ah, mas meu programa veio do CAN, né, e tal. Ok, aí são centenas de milhares de linhas. Aí você não vai conseguir fazer no bloco a bloco. Fica sem essa. Mas você tem a simulação gráfica, você tem o teste, né, de preset zero peça, né, via MDA. E tem mais um outro que eu vou passar agora, hein? Então, teste via MDA, simulação gráfica, rodar no vazio, trabalhar no bloco a bloco e o potenciômetro. Sabe qual que é o potenciômetro de avanço? Aí esse sofre, a galera aperta ele com força, ele trava com tudo, mas depois da pancada. Bateu, você fecha. Né? Mas não dá para fechar antes de bater? Né? Tô andando com o carro, beleza, bati, pisa no freio. Agora já bateu, velho. Né? Então, por que não usou o freio antes? Então, a gente tem o nosso freio, que é o nosso potenciômetro. Né? Eu posso dar o start sempre com ele zerado. A maioria das máquinas aceita, alguns modelos não. Então, realmente, você não vai poder dar start com ele no zero. Mas você dá start com ele no primeiro clique, você dá start e já zera. Por quê? Para você ver o que vai acontecer primeiro. Ah, mas como é que eu vejo? Lá na tela, normalmente na posição, nas coordenadas, em algum momento onde mostra ali as coordenadas, você consegue ver, na grande, vasta maioria de máquinas, vai mostrar a distância a percorrer, a distância que ela ainda vai se movimentar no X, no Z. E aí você consegue saber magicamente o futuro. Você sabe para onde essa ferramenta vai. E você autoriza se você quiser. E é essa hora que o chefe põe a culpa em você. Por quê? Porque você deu start, você tinha a possibilidade. Estou passando 5 aqui, ó, você me diga se tem mais. Tá? Eu estou falando 5 que eu faço. Pode ser que hajam mais atitudes prevencionistas. Comente aqui o que você usa. Você usa uma dessas 5? Você usa alguma outra? Você tem mais alguma dica para dar para as pessoas? Né? Por que a culpa recai muito sobre o operador? Né? Porque você tem teste de preset zero peça via MDI. Pode fazer à vontade. Simulação gráfica. Pode e deve fazer à vontade. Rodar no vazio. Pode fazer à vontade. Depois que eu dou start, eu tenho bloco a bloco, né? Dá para fazer no single block, linha por linha e observando isso, né? Em programas menores. Programa grande também, não há quem aguente também, não dá para fazer no bloco a bloco. Aí recorre mais à simulação e o potenciômetro em momentos críticos, por exemplo, na aproximação da ferramenta. Vai com calma. Por que eu tenho que deixar ela vir com tudo? Vai devagar, fecha esse potenciômetro, veja qual é a distância, olha lá, né, os dizeres, o que está dizendo lá, que coordenada que eu estou, que coordenada que eu vou,
quanto falta essa trajetória, né? Vai colidir ou não? Eu consigo pegar uma colisão só aí, né? Tá chegando no final do movimento lá, fecha mais o potenciômetro, vai mais devagar, observa, e a subida, tá subindo mesmo? Né? E essa troca, tá trocando corretamente de ferramentas, né? Então, tá aí as 5 coisinhas. Encerramos por hoje. O papo é segurança, colisão, cautela, atitude prevencionista. Quero que você fale aqui para mim, né? O que mais que você faz aí? Número 1, testar o preset. Número 2, simulação gráfica. Número 3, rodar no vazio. Número 4, rodar com single block. E número 5, usar mais o potenciômetro, dar start com o potenciômetro fechado, sempre quando a máquina permitir. Dá o start com ele zerado, olha a distância que você prevê o futuro. Você é capaz de prever o futuro. Em uma máquina CNC, você prevê o futuro. E aí você autoriza se quiser e colide ou não.